Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, sexta-feira, dia 12 de 5 de 2023, 10 horas e 21 minutos. Temos 19 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos. Vamos falar o racional do YouTube falando em compra no mini índice. Essa semana nós acertamos todos os racionais no YouTube, no Telegram e também no Instagram. Respondi quase todos os e-mails e também directs, galera elogiando, parabenizando. É só o começo, nós teremos um mês de maio verde. Então seria a compra agora, buy 108,790. Eu penso, pessoal, que a gente pode ter aí 109,100, 109,200 durante a gravação. Portanto, aí em torno de 400 pontos. Mas que talvez até o teste da máxima durante a gravação, 109,300, que a gente vai pegar a abertura do mercado americano. Porém, durante a sessão em si, até o final, provavelmente vai testar os 109,670. Né? E da forma que chegar no 109,670 poderá romper ou não, mas essa região deve ser testada. Ela foi marcada ontem às 17 horas esse topo. Petrobras ontem protagonista, inclusive, e hoje novamente porque tivemos o seu balanço corporativo, seus números divulgados. Então vamos fazer aqui Petro 13 e Petro 4. O balanço da Petrobras, ele veio misto, não muito diferente daquilo que talvez o mercado imaginava. E o mercado está subindo, então a melhor forma de ver como o mercado entendeu o balanço é a alta, um pivô rompido, um pivô acionado a 27,97 com grande potencial, porque além do 27,97 houve o rompimento de 28,47, agora logo após a abertura, então a Petrobras só tem resistência a R$ 33,96, a Petro 3, papel ordinário, e a Petro 4. Ela ontem já tinha feito um movimento muito forte, subiu 3,67, partindo aqui da região do gap e logo acima da média de 21, e também rompeu um pivô a 24,69. O objetivo da Petrobras, da Petro 4, é 30,20. Talvez seja um movimento sinuoso, demorado, complexo, sim, mas deve alcançar. É um ativo que costuma ser muito técnico. Né, e com arcabouço fiscal aí no radar, reforma tributária, pode até reforçar essa ideia, porque a Petrobras ela não responde somente ao petróleo, é uma ação muito ligada aos desdobramentos que envolvem o governo. Ok? Então, a Petrobras ela deve ser protagonista nesse processo que nós temos de recuperação, mas é aquilo que eu estava conversando com alguns alunos ontem. Pessoal, vamos fazer estudo do Ibov. O mercado está fazendo topos e fundos ascendentes. A tendência não tem tendência de baixa, mas pelo menos a primária. A secundária, ela é de baixa. Tanto que esse canal é o melhor resumo dessa constatação. A tendência secundária é de baixa. A primária, não. A gente tem dois fundos acima da mínima do ano, aqui marcada dia 23 de março. Então, no curto prazo, o mercado virou. Agora, se ele romper realmente esse canal e caminhar rumo aos 115 mil pontos, aí a tendência secundária ela vai equilibrando-se e logo menos estará positiva. Agora, realmente, a tendência secundária ainda é de baixa, mas a primária não. Tá? Ok? Maravilha. Então, no caso do Ibov, a gente teve o rompimento de um triângulo, isoladamente uma LTB, conecta aos topos de 16 de fevereiro e 12 de abril, e agora está aqui prestes a romper um canal de forte amplitude, cujo rompimento projeta 120 mil pontos, que é o início aqui da figura. Então vivemos novos tempos.
Salvo alguma coisa muito esdrúxula, que esteja totalmente fora do radar dos investidores, a tendência é que realmente o mercado continue subindo, certo? Então, uma vez feita a introdução, agora eu vou prestigiar nossos queridos alunos e alunas aqui no YouTube. Então vamos lá. Querido amigo Giovano Augusto de Oliveira, professor, simplesmente você tem acertado todos os movimentos da Bolsa. Fico feliz e agradecido em ouvir seus ensinamentos, muito obrigado. Peço um abraço para o nosso glorioso Grêmio. Amigão, a gente tem que pedir abraço para o glorioso Grêmio e também para o meu Corinthians, né? Porque realmente o negócio está complexo. Eu acho que nós temos dois grandes treinadores, tanto o Grêmio como o Corinthians, o Renato e o Vanderlei. Porém, os elencos não são ruins, são elencos bons, mas desequilibrados. Em algumas posições, muitos jogadores e em outras faltam peças. De todo modo, ambos devem reagir, inclusive vencer na rodada aí do final de semana. Um grande abraço ao Grêmio, aos gaúchos, ao pessoal do Inter, do Juventude também, do Caxias. A galera do Rio Grande do Sul sempre me recebeu de braços assim abertos, com muita amizade, carinho. Às vezes tinha 2, 3 alunos que convidava para jantar no mesmo dia, para almoçar, e aí eu pegava e reunia todo mundo, falava, eu tenho 2, 3 convites, se importa de reunir? Não, aí ficavam amigos também, uma maravilha de verdade. Doces lembranças. Abraço a todo o Rio Grande do Sul e a galera de Gramado também, que acompanha a Top Traders, e é uma das cidades do Brasil que eu acho mais maravilhosas. Eu e a minha família. Aí temos o Laurentino Souza. Eu trabalhei com o Laurentino há alguns anos atrás. Tem o Laurentino Gomes, famoso, né? Trabalhei com o Laurentino, que era contador numa empresa chinesa. Eu trabalhei entre 2002 e 2006 nessa empresa. Fui a Hong Kong e Taiwan várias vezes, inclusive. Nosso querido amigo diz o seguinte: muito bom trabalho, estou seguindo seu trabalho no Telegram. Parabéns pela assertividade da sua leitura. Como faço para participar de suas carteiras? As carteiras são públicas. Eu faço os estudos aqui no YouTube e também no Telegram. Até o mercado atingiu 126 mil pontos. Estão todas lá, você pode ver no histórico. Ou aqui também. Às vezes hoje eu vou fazer uma aqui, às vezes eu faço algumas lá. Inclusive, deixa eu fazer para a gente não esquecer. Ontem eu fiz a carteira Imersão Pocket. Hoje eu vou fazer a carteira Desafios. Então, eu sempre faço aqui e lá, vou alternando. E a gente vai fazendo também as internacionais por lá e aqui, alternando um pouco. Então, o primeiro ativo da carteira Desafios é a MER. É uma ação que a gente não acredita mais que ela possa entregar um resultado forte. E a gente estuda uma troca por Cash 3. Eu falei para vocês que eu iria esperar o balanço da Cash para avaliar a troca. Nós esperamos o balanço. E é provável que a gente faça. Provável, eu estou estudando ainda. Né? Tem outras ações que também interessam, mas a AMER deve sair da carteira dentro em breve. O outro ativo que nós temos na carteira Desafios. A carteira Desafios é uma carteira que ela foi formada em desafios, que eu fui fazendo ao longo do tempo, no YouTube, no Telegram, no Instagram. E é uma carteira baseada nisso, né? A Imersão Pocket foi uma imersão relâmpago que a gente fez. Aí a Ouro, ela surgiu numa semana educacional e assim foi indo. A Nacional era a carteira fechada do grupo, que agora está aberta. Então cada uma tem uma história. A Internacional também fechada do grupo que a gente abriu. E a Fly USA foi montada ano passado, no momento que eu recebi um dinheiro lá fora e compartilhei essa nova carteira. Então, por exemplo, o BPAC é um ativo premium, né, de alta qualidade. Primeiramente rompeu um canal, duplicou, depois fez uma bandeira. E agora ela tem amparo a 25,09, que é o topo anterior. E é um ativo que deve buscar R$30 aí talvez aí no mês de junho. Sempre que a gente tem um gap assim acima dos preços e o mercado começa a caminhar na direção do gap, a gente diz que é o padrão do farol batizado na Top Traders, quando esse gap puxa os preços como um imã.
É uma das bases da análise técnica clássica que a gente batizou aqui como padrão do farol. No caso da Cury, o balanço veio muito bom, pessoal. Quando vocês forem calcular o preço médio, tem que descontar dividendos. Ó. Pagou 20 centavos aqui, depois pagou 0,06, ok? E a Cury está rompendo um pivô. Né? A 12,40 é uma boa oportunidade para quem está de fora de entrada, para quem gosta de rompimento especialmente. Na minha visão, esse ativo vai deixar... O balanço veio muito forte. Esse ativo vai voltar logo menos para a máxima histórica. Na região aqui de 13,64. Talvez semana que vem esse ativo encoste aí na máxima histórica. Então, é um bom quadro que a gente tem aí na carteira. Aí nós temos Dexco, uma outra que reagiu fortemente. Um padrão clássico aqui no semanal, uma violação falsa de LTA com fundo duplo, eixo a 5,80, ela buscou inicialmente 6,25 e depois o objetivo óbvio aqui muito claro 7,27, bateu. É normal algum nível de correção, mas é só uma correção, tem uma distância grande entre média e preço. No diário, aliás, eu estava fazendo esse estudo, e pelo semanal a alta nem começou ainda, né? No mínimo aqui ela projeta 9,39. Então, um grande espaço ainda para subir. E aí nós temos Gerdau, GGBR4. Hoje, se você falasse para mim, professor, me fala aí 2 ou 3 empresas que têm um perfil conservador, tal, para eu bater renda fixa, eu falaria em Gerdau. Porque ela está simplesmente batendo pela 4ª vez na mesma região de fundo, ela deve respeitar e decolar a partir de então. Perfeito? Local Web está reagindo bem ao balanço. A Local Web é uma empresa complicada, eu sou cliente da Local Web. Existem muitos problemas lá, mas existem também algumas situações muito positivas. E isso está nos preços, mas a empresa tem apresentado melhorias. Então, e outra, né, pessoal, tem toda a história do contexto, das techs, da própria economia no Brasil, cenário macro. Agora, o gráfico, ele fala o seguinte para nós: se houver um rompimento de 6,78, esse ativo tem alguns objetivos intermediários em 7,78 e 8,94, mas ela mira aqui 11,29, num prazo não tão longo. É uma situação interessante. Mater Dei é uma joia perdida aí na bolsa. Eu tinha já desenhado aqui o ombro, cabeça-ombro invertido. Ela marcou o fundo duplo, rompeu também 8,31 e ela caminha para 10,21 no curto prazo. Então, correções como hoje devem ser vistas, encaradas, no meu entendimento, como sendo oportunidades. MRV, quando ela estava ali perto dos R$5, eu falava que esse ativo dobraria em pouco tempo com facilidade. E ela já está 8,95, então a próxima parada 10,60 e depois 13,17. Então é isso. O ativo vai desenhando topos e fundos ascendentes, até de uma forma bastante agressiva, rompeu um pivô a 7,97. Então, o primeiro objetivo do movimento 13,17 para o curto prazo, eu diria. Né? Claro que não vai subir de uma vez, vai corrigir, mas essa é a ideia para a MRV. Positivo reagindo mal ao balanço, né? Ela tem uma figura aqui altista que aponta para R$12. Há também um gap que deve ajudar a puxar o preço como um imã. Né? Essa queda de hoje para mim é oportunidade. Simplesmente ontem o ativo comeu o lanche antes do recreio, né? Subiu 5,32, depois 6,38, adiantando o balanço. O balanço não veio ruim, mas talvez alguns players esperavam um balanço melhor, enfim. Veio aqui na média a tal oportunidade, está caindo 9,25. Para quem é de guerrilha, na minha visão, comprando hoje, consegue entregar R$8 na semana que vem. Visão minha aqui do professor. E aí nós chegamos em Vivara. Eu sou fã da marca. É uma empresa extremamente subavaliada, deveria valer R$30, R$35. O gráfico mostra o rompimento de um triângulo grande importante que aponta para 24,79 no curto prazo.
deve buscar essa região, romper e esticar até 27,07 pelo menos, ok? Então, carteira desafios entregue. Ontem eu fiz a imersão Pocket lá no Telegram e dia após dia a gente vai fazendo. Faz uma aqui, outra lá e assim vamos caminhando. Ok? Patrícia TK, professor, bom dia. Azul, resultados na segunda. Comprar para swing hoje e comprar para swing. Hoje teremos Porto Belo, perfeito. Eu coloquei, pessoal, ontem lá no Telegram todos os ativos que divulgariam balanços entre os dias 11 e 12, ok? Tá lá no Telegram. Quem quiser entrar só no Telegram, tá na descrição do vídeo aqui do YouTube. Ou você pode entrar na base de e-mails também, que aí você recebe, inclusive, informe cenário, ok? Eu quero só o Telegram, tem aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Ela fala de azul. Então, ela falou, será que vem um bom resultado? Eu comprei no 6,22. Algo que eu escutei ontem, acertar toda a pernada do swing é difícil, mas acertando 1 ou 2 Cs já é um bom trader. Perfeito. Operar não é fácil, não é mesmo? A maioria perde dinheiro, mas contigo somos inteligentes. Parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço. Os elogios, as palavras, a gente procura fazer um trabalho aqui da melhor forma possível, trabalho de doação, muito empenho, sempre tendo o aluno como prioridade, não o dinheiro, a vaidade, ou as vendas, ou meta. Aqui a única razão de ser é o aluno, né? E realmente, né, se você consegue pegar uma parte do movimento, né, por exemplo, 2/3 é excelente. Mas também não pode se precipitar para realizar lucro de forma precoce, né? Principalmente quando você tem uma carteira mista, como são as nossas. Sempre com a verdade e a transparência de sempre, né? Então tem ativos nossos que estão na máxima histórica ou perto disso e alguns que caíram, como a Mer, né? Então a gente tem que compensar naqueles que estão subindo, muitas vezes uma perda. Essa que é a realidade. Sempre que a gente tiver várias carteiras, como é uma característica da Top Traders, você vai ter ativos que vão dobrar, triplicar e vai ter ativos que vão cair muito, porque a gente trabalha com ativos de baixa, média e alta volatilidade. Então tem que aproveitar aquele que está indo bem até para compensar as perdas naqueles que não estão performando como esperado, pelo menos naquele dado momento. Na média, aí a rentabilidade costuma ser excepcional, muito boa mesmo. Ok? Então vamos lá, vamos falar então de azul. E vamos falar de Porto Belo. Então, o primeiro ativo aqui, azul 4. Azul 4 faz um movimento importante, médias cruzadas em modo compra, cumpriu a simetria em V a 12,75. Eu gosto de, por exemplo, comprar ativos voláteis no cruzamento das médias ou quando formou fundo aqui fora da banda, dentro da banda com arame. Aqui está esticado. Eu, particularmente, não compraria. Ok? Agora, por exemplo, sai o balanço segunda, ela cai 5, 6%. Eu seria comprador. Minha visão. E sobre Porto Belo, PTBL3, ela é uma das maiores heresias que tem na bolsa. Eu falava, por exemplo, sobre isso em Semig, foi para a máxima histórica, eu falava sobre isso em Pomo 4 e foi para as máximas, aí, por exemplo, Pomo não fazia sentido um ativo dessa qualidade, com reabertura chinesa, mercado melhorando no Brasil, negociar R$2, tá? 4,48 e vai para 6 esse ativo, né? Eu tenho uma grana legal em Pomo, uma grana legal, e eu não vendo antes dos 6. Né? Então, é a minha visão, a gente vai conduzindo. Mas, às vezes, pessoal, o investidor, ele acompanha o nosso trabalho, ele compra 3, está 4,50, porra, 4,50 é 50%. Às vezes o camarada pega, pessoal, tem muito disso na Top 3, o cara pega, ele coloca 500 mil no ativo desse, ele olha para a tela, tem 750, ele fala, pô, 50%? Eu estou acostumado com renda fixa, sou investidor de fundo imobiliário, a pessoa realiza pelo meu perfil, eu vou seguir, né? Mas aí realmente vai de cada um. Não tem certo ou errado, né? É objetivo, perfil, idade, experiência de vida que você viveu até então. Eu tenho, por exemplo, um aluno que colocou metade do capital dele, por exemplo, em Pomo, quando estava 2,40, 2,30. Daí ele falou, professor, quando esse ativo chegar a 5,
todo o meu objetivo na bolsa de recuperação de perdas vai estar materializado. Porque a outra parte da carteira dele é o que? É Petro, Itaúsa, tal, que está indo bem, mas não vai fazer tanta diferença porque o capital é menor. Ele falou, ó, pomo 4 a 5 reais, eu particularmente recupero tudo e mais um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou vender a metade, vou comprar um imóvel para aluguel, que ele já está de olho, inclusive, há um tempo. Só tem que ver se o imóvel vai estar disponível até lá, enfim. Mas pode comprar um semelhante e o restante que eu vou fazer? Aí eu vou fazer uma distribuição. Aí eu coloco mais um pouco em Petro, eu coloco um pouco em bancos. É estratégia. Agora, será que ela vai a 5? Pode ser que sim, pode ser que não. Então é objetivo, né? Cada um tem a sua estratégia e não tem estratégia certa ou errada. O que não pode, por exemplo, na minha opinião, ficar fazendo termo, ficar querendo fazer day trade com ativo para diminuir preço médio, colocar uma baita de uma grana em opções, operar alavancado no day trade, isso não vai dar certo. Agora, dependendo da estratégia, ela traçada, racional, ela é válida, né? Como um negócio, como qualquer coisa que você faz com a relação risco-retorno. Ok? Querido amigo Zé Carlos Oliveira, valeu amigo, like 11. Nosso querido amigo pede JBS, pague menos para a compra. Perfeito, desde já ele agradece, seja sempre bem-vindo. Então a estratégia ela é muito particular. Então vamos lá, JBSS3. JBSS3 é uma ação que se eu fosse montar uma carteira hoje com 20 ativos, ela não entraria. A ação está em franca tendência de baixa. Para quem uma vez me perguntou sobre a prancha do pirata, ó, esse exemplo aqui é a típica prancha do pirata no semanal. Tá apontando para cima, o camarada tá felizão ali, ele é jogado aos tubarões. Então não tem nenhum sinal de fundo, tá fazendo um pivô no semanal. Professor, e aquela história, se eu fosse obrigado a comprar ou vender, você venderia ou compraria? Olha, se eu fosse obrigado, eu compraria. Mas como eu não sou, porque assim, o ativo vem em tendência de queda, grande volume, tem um gap, parece uma exaustão, mas eu não compraria, não seria uma escolha minha. Mas se eu fosse obrigado, eu compraria, entre a compra e a venda, eu não trabalharia vendido. E aí tem PGMN3, essa ação nós temos em carteira, a JBS nós não temos. A Pague Menos já me parece ser um caso de turnaround, essa eu compraria. Ela fez o fora da banda dentro da banda e aqui o Arami. Tem feito mínimas e máximas essencialmente mais altas. E é uma ação que a gente pode ver a 4,50 aí num prazo não muito longo. E a minha visão está extremamente sobrevendida. E o Levi, professor, pode analisar para comprar hype quero. Claro. Ipera, né, que é a antiga Hipermarcas, uma vez eu fiz uma baita de uma operação pública lá no Infomoney. Acho que eu trabalhei com uns 400k na época. A gente pegou um padrão no fundo que era um espelho do que tinha acontecido no topo. É uma das técnicas exclusivas da metodologia Top Traders. A gente arrebentou. E fomos muito bem. Aí teve uma imersão que já estava com as vagas fechadas. O pessoal pediu para reabrir. Foi a única vez que eu reabri matrícula. Aí eu falei, caramba, essas técnicas exclusivas é um diferencial. Daí eu as reuni no método e a gente fez a imersão lá no Infomoney. A situação de compra, ombro, cabeção, ombro invertido. Compra embrionária, um padrão aqui de virada, realmente, turnaround. Uma compra extremamente técnica, é um ativo mais lento. Perfil também para quem é mais conservador para bater renda fixa, é um prato cheio. Quero. Ipera nós não temos em carteira, lojas Quero nós temos. Eu acredito que esse ativo busque algo entre o torno de R$ 7, R$ 8, talvez R$ 9 até o fim do ano. Ela já tem topos e fundos ascendentes. O ponto alto realmente será o rompimento de 4,50 que ocorrer, o que projeta R$ 5 no primeiro momento e 6,60 no segundo momento. Então, uma ótima oportunidade também de compra, estacionando um pequeno pivô. Às vezes, por toda a magnitude aqui da queda, a gente não percebe, mas tem um fundo, topo, fundo. O rompimento de 4,21 acionou um pequeno pivô de alta. Maravilha, então assim atendemos toda a galera do YouTube e vamos em frente
agora observando alguns ativos, pelo menos, que tiveram os seus números divulgados hoje. O Local Web eu já comentei. Vamos ver aqui. Petrobras nós abordamos também. Bom, o primeiro ativo é a B3, né, que a gente faz geralmente dentre aqui os ativos fixos. Números muito, mas muito fortes mesmo. E a B3 está reagindo bem ao balanço, né? Essa região de R$13 é o que nós projetamos quando ela bateu algo perto dos 10, que ela buscaria aqui algo perto de R$13, então é isso. E se ela conseguir romper os 13, ela projeta 15,75. Eu acho que até ela vai romper, vai materializar esse movimento, só que de uma forma mais lenta. Ok? Uma outra ação que divulgou seus números foi Light 3. A Light já fez parte das nossas carteiras várias vezes. A Light foi um caso de virada muito forte, saiu dos 2, foi aos 5. E agora ela está caindo 12,47. Né? Eu não compraria. Eu acho que a compra boa foi partindo das médias. Né? Aqui está esticada, aqui é o momento para realizar lucro. É a minha visão. A JBS nós comentamos, também divulgou os seus números. Sabesp também já fez parte algumas vezes de carteiras da Top Trader. Sabesp é uma ação extremamente fácil assim de operar. Ela é muito previsível, só que ela é lenta. Ela tem o perfil de quem busca bater renda fixa. Aqui, por exemplo, teve uma região de suporte fora da banda, dentro da banda, ela acionou compra, ou no rompimento do pivô a 46,63. Comprar agora não é o meu perfil. Agora, se você fala assim, eu sou um seguidor de tendência, ou eu compro, por exemplo, rompimento, no caso aqui de 53,63, perfeito. Imagina, por exemplo, eu sou um trader de um banco suíço, americano tal, e me fala, você tem 10 milhões para operar Sabesp, ou você trabalha short, vendido ou comprado. Eu nem pensaria duas vezes, eu já começaria a bater a boleta para fazer a compra. Mas a compra ouro, ela foi aqui embaixo. Agora, é compra ou é venda? É compra. Né? Só que você não está comprando perto da mínima, você tem risco aqui de você ter que, digamos assim, suportar uma correção. Agora, você fala, você teria uma estratégia para esse tipo de situação? Teria, você pode comprar a metade, se ela disparar, você está no barco, com meio lote, e se ela corrigir, você compõe um bom médio, é uma estratégia também. Ok? Então falamos de JBS, temos agora aqui Banrisul. Banrisul na tela, BRSR6. Eu acho que o mercado não gostou do resultado, né? Tá caindo 7%. Hoje, banco, BPAC e Bradesco. São os que a gente tem, então eu não compraria Banrisul. Se olha, por exemplo, o BBDC4, que é uma das ações que nós temos em carteira, eu acho que é mais negócio. Você tem um Mastro Bandeira em formação. Né? Vamos aproveitar e fazer os outros bancos. Itaúsa a gente inclui aqui entre os bancos, né? A gente tem Itaúsa. Já é mais conservador, perfil também de renda fixa, apontando para cima, amparando-se na média de 5. BBAS3 é uma boa, mas eu gosto, por exemplo, de comprar esse tipo de ativo na correção, apesar que eu tenho convicção que ela vai continuar subindo, movimento um pouco mais lento. E aí, dentre os ativos fixos, faltou a gente falar da Vale. Vale 3. Então a Vale 3, ela luta aqui para montar um movimento de inflexão. Ela, se o fizer, será protagonista de um movimento de recuperação da bolsa. Ainda a gente insistir na ideia do ombro cabeção ombro invertido, não. Talvez faça sentido aqui pensar realmente no padrão da alavanca. E a Vale, a sua inflexão passa pelo minério, né? O minério,
disparou hoje. O minério no intraday muito bem, faz o padrão da alavanca, está rompendo aqui o spinning top que tem sua máxima 102,60, né, sua máxima 100 dólares com 70, aliás. Então qual é a tendência? Na semana que vem, testar 105,70 e romper esse patamar, onde está também a média de 21. Então, pelo que está subindo o minério 3%, o mais natural seria a Vale, pelo menos, acelerar um pouquinho a sua alta aqui no intraday. Então, a Vale, nesse momento, ela está atrasada em relação ao minério. Pode, de repente, buscar aqui 1% de alta no dia, ajudar no desempenho do índice e tudo. Aí vamos falar de Cyrela e Ezetec. CIRI 3. Esses ativos do setor imobiliário são realmente muito voláteis. Eu acho que é uma oportunidade de compra porque ela está testando o topo anterior. Correto? Um ativo em tendência de alta. De repente é mais um caso de você, eu tenho interesse em Cyrela, compra metade hoje, metade segunda. Eu acho que faz todo sentido. Aí nós teremos Ezetec, EZTC3. Mais um caso que reage com vendas aqui ao balanço e que na minha visão é oportunidade. Também Ezetec. E a MRV que nós temos em carteira, né? Conglomerado imobiliário que reúne MRV, Resia, Lugo e Urba. O lucro líquido caiu 57%. Vamos ver como é que o ativo reagiu. Muitas vezes o mercado adianta o movimento, já está nos preços. O mercado deu de a ação deu de ombros, né? Já estava nos preços, então já está projetando aqui o futuro para o alto e avante. Aí tivemos Tecnisa, CIA, onde eu tenho escritório, é um imóvel... Não, na verdade não. Não é construído pela Tecnisa, não. É onde eu morava que está lá alugado. Então 13,10 é um ponto rompido que teoricamente projeta mais alto. Esse ativo eu passo, ele é um dos mais complicados de operar, extremamente traiçoeiro. Né? Eu não compraria, é um ativo que eu nem acompanho, né? Porque ele tem movimentos extremamente controversos. CIA, CEAB3. CIA é o típico caso de turnaround. Quando eu falava, pessoal, que no mês de maio a gente teria ativos subindo 30%, 40%, 50%, talvez 20%, 30% num dia, 30%, 40% na semana. É disso que eu estou falando, o ativo que sai de 2,79 busca quase R$4. Então muitos ativos o fizeram agora no mês de maio, final de abril, e ela deve continuar subindo. Né? É para cima. Né? Só da gente ter a ideia do fim do ciclo de aumento de juros nos Estados Unidos já é algo importante. Aqui no Brasil, logo menos a Selic vai começar a cair. Está rompendo uma resistência importante nos 3,19, é para o alto e avante. É isso. Oportunidade de compra. CPFE3. Pô, que a CPFL cobra de taxa mínima, não tem como o ativo não subir. É um lenga-lenga danado, ela é amorosa e ela é lenta. Perfil de renda fixa. A minha velha sinceridade. Se for para eu colocar, salvo se você pegar um movimento como esse aqui, ó, que aí tem que ser um movimento extremamente técnico. Aqui, por exemplo, ela fez um ombro, cabeça-ombro invertido. Aqui justifica uma compra. Tão simplesmente. Vou comprar para especular, vou comprar a 20 para vender a 25, a R$30 e tal. Mas você pega a ação perto das máximas, pela volatilidade histórica, para mim não faz sentido. Eu prefiro colocar, por exemplo, num CRI, num CRA, LCI ou LCA. Aqui nos 20 faz, nos 31 não. Você ficar acompanhando o ativo de renda variável, eu acho que não faz sentido. Né? Você comprar uma ação que é lenta, tal, salvo numa situação de reversão, por exemplo, como aqui, ó, nos 27 também. Que ela teve uma barra negada,
acréscimo de volume, aqui é compra, aqui eu não compraria. Mas ela é uma ação conservadora. Só que se você comparar depois de 6 meses, depois de um ano, um ativo desse, a renda fixa, comprando perto das máximas, na minha visão, não faz sentido. É a minha visão de experiência de trader de verdade, de quem opera, de quem conhece o mercado. É a minha opinião, sempre procurando ser transparente e verdadeiro com vocês. Aí nós temos Equatorial e Energisa, e esses balanços são somente parte daquilo que saiu. EQTL3. É o mesmo caso, só que ela é um pouquinho mais volátil que a CPFL, então entre as duas eu prefiro Equatorial, porque se ela romper aqui o 2865 vai fazer um baita de um pivô, então vai ter uma direção aí para caminhar. Falamos sobre a Light, então falamos de Energisa, que é a ENG 11. É uma outra ação que vai ter perfil parecido com o Equatorial, né? Aqui tem o 45,22 como ponto importante. Eu quero me posicionar nesses papéis. Eu colocaria metade em Energisa, metade Equatorial, se você tem esse perfil mais conservador. Aí nós temos Porto Seguro. Eu acho que ainda é PSSA3 o código, né? Isso mesmo. É um ativo que eu particularmente passaria. A gente tem caixa seguridade bem melhor, ainda mais que ela está fazendo um pivô de baixa. Então não interessa. Eu não acho que é uma boa oportunidade. Positivo nós comentamos, Cogna. E aí faltou a Cogna. Legal. Então vamos lá, Cogna. Um dos ativos mais polêmicos aí dos últimos tempos, por causa de alguns influencers e tal. E é interessante que quando esses influencers passaram a não mais falar que era compra, o ativo começou a subir. Mas é só uma coincidência. Olha, é aquela história, pessoal. O bacana aqui é no turnaround, é nos rompimentos e tal. Aqui em cima eu venderia para realizar lucro, eu não compraria. Né? Então é isso, não dá para pensar em compra numa ação traiçoeira como essa, longe da média de 21, subindo 6% num gap. Né? Agora onde é que está um stop técnico? 2,44 aqui no eixo do W. Agora, pô, eu sou doidão, eu acho que ela vai cumprir o W, eu tô na compra. É aquela história, divide aí nos 3 lotes. Hoje, segunda e terça, pelo menos você compõe um preço médio razoável. Opinião minha aqui do professor. Legal, fizemos os ativos fixos, comentários do YouTube, carteira desafios, balanços corporativos, vamos fazer aquele pente fino de sempre. Então aqui, bolsas da Ásia. A bolsa de Xangai, ela deve cumprir a simetria em A, deve descer um pouco mais a 3,229. Significa que tem fluxo vindo para o Brasil. Se está caindo na China e subindo o Brasil, tem fluxo chinês vindo para cá. Nós temos aqui a bolsa do Japão rompendo máximas, compradores no comando. Minério de ferro nós já comentamos. O petróleo é isso. O petróleo deve realmente romper aqui o pivô. No caso do petróleo Brent, principal referência para a Petrobras, 77,56. E no caso do WTI, o ponto de rompimento é 73,89. Títulos americanos de 10 anos. Lenga-lenga. Se você for ver na semana, não vai para lado nenhum. Ó, semana retrasada, aí tinha caído forte, né? E na outra subiu 0,38, agora está caindo 0,96, quer dizer, não tem direção. Ok? Vamos observar as bolsas americanas no semanal. Então, por exemplo, aqui, ó, o índice de tecnologia Nasdaq. Nesse momento está subindo 0,98, tendência de alta sem alteração. S&P, semana passada caiu 0,80, agora está 0 a 0. Então, deve seguir o caminho altista sem alterações também. O Dow Jones testando média de 21, semana passada caiu 1,24 e está caindo 0,93. Aí, uma pergunta que vem por e-mail. Professor, como é que está subindo no Brasil e caindo lá fora? Pessoal, teoria, top traders do dia histórico, que foi a quarta-feira do Federal Reserve. Vai ter melhor performance, os ativos
de países emergentes, especialmente o Brasil, que é um país que tem um PL descontado, está nas mínimas aí em 20 anos e atrai capital, porque está barato. Né? Aí nós temos o VIX, eu vou fazer aqui no diário mesmo, o VIX no gráfico diário. Então o VIX deve continuar caindo aqui para cumprir a simetria em A1553, BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Então cumpriu a simetria em M a R$17 e está abaixo. Então deve continuar derretendo, aí cedendo pouco a pouco. E aí nós teremos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ, ele está subindo 3,49 na semana, performance excelente. Tem muito, mas muito mais espaço para subir. Qual que é o ponto alto? Está rompendo uma LTB importante que guia os preços desde janeiro. Isso é fantástico. A Bolsa do Reino Unido, pelo que a gente vê aqui, vai respeitar aqui esse ponto do pullback, vai continuar em alta. A Bolsa de Paris maior bolsa da Europa, nos passa a ideia aqui em esboço de um fundo duplo com eixo a 7456. Aí eu chego no Eurostock 50, mostra algum nível de reação, então esse fundo provavelmente não será perdido. Temos um padrão da alavanca, um processo de correção absolutamente normal. E o índice DAX continua apontando para o alto. Provavelmente um fechamento lateral na semana, vamos ver aqui. Nas últimas semanas, olha a performance, ó. 0,47 de alta, depois 0,26 de alta, 0,24 e agora queda 0,38. Tá um mês de lado. Ok? E pessoal, à tarde eu farei o programa Clique, também os stories. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, eu tracei uma outra LTA. O fluxo para mercados emergentes está negativo porque a gente sabe que tem uma quantidade importante de capital que está saindo da China. Vi de dados de abril, que eu comentei recentemente no Telegram. DXY leve inclinação de alta, mas nada, por exemplo, que coloque em xeque nossa operação com dólar ou algo do gênero. O Ibovespa em dólares, fantástico, né? O movimento fundo duplo, eu falei que era muito confiável para vocês esse patamar de preços, de virada, rompeu o W a 20.937, cumpriu o W preenchendo plenamente a simetria 21.999 e rompe a região. Então deve caminhar rumo a 22.835. Daí eu chego no BOVA11. O BOVA11 testando aqui uma região importantíssima, a máxima do dia 12 a 104,89, está rompendo. Tem um gap para ajudar nesse processo. Né? Qual que é o próximo objetivo? R$ 108,00 para a próxima semana. E a gente acertou, né, pessoal, o racional do YouTube, a primeira parte, tanto a primeira quanto a segunda, que era a busca ali por 109,300 e posteriormente 109,670. Então, no caso do Ibov, nós temos um triângulo rompido, uma forte resistência a 108,277, que era o objetivo da semana, e agora a mira 110,436 na semana que vem. Na minha visão, vai romper os 110.500 na semana que vem e deve caminhar pelo menos rumo aos 111 mil pontos na próxima semana. Aí eu chego aqui no mini índice. Então, o mini índice, nós fomos felizes mais uma vez no racional. Ele tanto alcançou o ponto que nós comentamos no intraday, como também rompeu, né? Foi aqui no 106, 109,670 e deve continuar marcando máximas ao longo do dia. Provavelmente vai buscar a máxima de ontem a 109,930 ao longo do dia. Então esse é o cenário mais provável. E no mini dólar a gente segue na venda, nosso médio está 5,439, temos 500 pontos de gain.
por enquanto. Então ela vai repicar, tal, mas a pressão vendedora vai lá e fala mais forte. Então não tem nenhum sinal de fundo. O gráfico ele é mais fidedigno aqui no broadcast, no gráfico diário, então a gente está estudando por aqui. Então, o mini dólar a gente vai surfando essa movimentação. Nosso recorde de todos os tempos são 600 pontos no mini dólar. A gente tem 500 por enquanto. Quem sabe vamos renovar ou igualar esse recorde. Então, no diário, ó, mínimas e máximas mais baixas a semana inteira. Não tem sinal de fundo. Aí eu chego no DI. Um F25. Repica, mas sem nenhum tipo de sinal mais forte assim que vai formar fundo. Infelizmente o milho ele é a parte negativa da semana, o único ativo aí que não desenvolveu bem. Está lutando para formar fundo aqui, mas não tem nenhum sinal consistente por enquanto. Pessoal, e para finalizar eu vou falar aqui do Small 11 e dos demais índices. Então Small 11 para o alto e avante, fundo duplo, rompeu o eixo a 97,74 e levou junto aqui o 94,38. O próximo objetivo, 101. Não tem nenhum sinal de topo, muito forte. O IFNC para o alto e avante só tem resistência a 12,047. Vai corrigir no meio do caminho, mas nada que mostre uma virada. A mesma coisa do setor imobiliário. Mesmo com balanços controversos, mantém-se aqui acima da média de 5. O IMAT é a cereja do bolo. Se o IMAT ajudar, a bolsa dispara, né? Isso passa muito pelo minério. 5239 é o ponto que, se rompido, acionará um pivô. E o índice de energia já vem em tendência de alta forte. Corrige aqui, mas nada que mude a direção. Agora, olha, se você me perguntar se eu acho que vai ter uma migração, por exemplo, do setor de energia para setores mais voláteis, como imobiliário e varejo, eu acredito que sim. Então ele pode não desabar, mas deve perder força. E o índice de consumo é a boa nova, uma delas da semana, rompeu uma resistência importante a 2,712, ampara-se aqui na média de 5 agora, tem muito mais espaço para subir. E no semanal, o sinal é muito bom. Agora está com 3,90 de alta, talvez até acelere isso um pouquinho até o final. E o principal, está pressionando a média de 21, cujo rompimento projeta mais um salto aqui rumo a 3,051. Então é isso, pessoal. Está entregue. Um excelente final de semana a todos. Bom estudo, que vocês aproveitem o conteúdo, que a Top Traders seja sempre uma variável positiva na sua caminhada. Professor Wagner Caetano, melhor amigo no investidor. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Valeu!